Mortes, suicídios, atentados, crimes, inúmeros e diversos que estão acontecendo. Estamos próximos e nos aproximamos a cada dia que se passa da vinda de Jesus Cristo. E quanto mais se aproxima da vinda de Jesus, mais se aumenta a maldade do homem, a maldade do ser humano vai aumentando conforme vamos entrando e nos aproximando da volta de Jesus. Então, não se esqueça de orar para que Deus repreenda os suicídios. Cada alma que se suicida é uma alma que nós não conseguimos alcançar e que já pertence ao inimigo das nossas almas. Então, oremos em favor das famílias, dos casamentos, tantos casamentos que estão se perdendo, casamentos que não estão prosseguindo e se findam antes do tempo. Se puder desligar o ventilador, por gentileza. Casamentos que se findam antes do tempo, e isso é ruim para todos nós e também para a sociedade. Queridos, nós estamos na noite de hoje diante de um culto de ensino da palavra, e Deus me deu uma palavra linda, maravilhosa, que eu queria nesta noite compartilhar com a igreja dentro desses 40 minutos que nós temos ainda para cultuar a Deus. E é uma palavra muito simples, Deus não me deixou nem fazer esboço, foi uma palavra revelada mais uma vez. Eu queria dividi-la com os irmãos. Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra na harpa hebraica número 23. Conhecemos a harpa hebraica como o livro de Salmos. O livro dos Salmos e a harpa hebraica, o mesmo, Salmos 23. Se puder deixar o fundo musical já bem baixinho, por gentileza. Pode já deixar ele bem lá no fundo, para a gente começar a ministração da palavra. Salmos 23, ou harpa hebraica número 23, o hino de número 23 da harpa hebraica. Nós vamos ler o verso 4. O texto diz assim, Salmos 23, verso de número 4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, em algumas traduções está sobre morte, não temerei perigo ou mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Amém? Você que pode, curve a sua cabeça, deixa eu fazer uma oração em nome de Jesus, não desmerecendo as orações que já foram feitas aqui, mas curve a tua cabeça. Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, eu estou aqui nesta noite para ser canal de bênção, Papai amado, da parte do Senhor, para os teus filhos que vieram ouvir a tua palavra, para todos aqueles, ó Deus amado, que vieram bendizer e louvar o teu santo nome. O teu Espírito me revelou a versão desta palavra, e em nome de Jesus, que ela, Papai amado, surta efeito sobre a tua igreja, a noiva de Cristo, nesta noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu não quero me esquecer de agradecer o Gabriel, companheiro de velhas datas, e a sua esposa, Mariane. Eu estou vendo a moça ali, ela é minha prima. Tu é meu primo, minha prima, Deus abençoe. Faz muito tempo que eu não te vejo. Que Deus abençoe, viu? Queridos, nós hoje vamos falar de vale. Todos nós ouvimos e conhecemos o mínimo. Sabemos, pelo menos por ouvir outras pessoas falarem a respeito de vale, ou do que, pelo menos, o que é um vale. Às vezes usamos algumas expressões, mesmo que elas não sejam tão verdadeiras, ou que nelas não venham, elas não desenvolvem, não apresentam a versão de verdade que as pessoas que a usam queriam que ela apresentasse. Algumas pessoas usam a dizer: eu estou passando por um vale, Deus me colocou num vale, ou então Deus permitiu que eu entrasse neste vale, estou sofrendo neste vale, estou perecendo neste vale. Ou então ouvimos também algumas pessoas dizerem: eu recebi uma profecia dizendo que eu iria passar por um vale. Eu recebi uma profecia dizendo que Deus estaria comigo no vale em que eu vou enfrentar, no vale em que eu vou passar.
E essas expressões, elas se desenvolvem, elas ramificam e aparecem. Mas muitos de nós desconhecemos a verdadeira versão do vale, ou pelo menos o que é o vale, e para que nós estamos no vale. O vale que o Salmo, ou Cântico de número 23 da harpa hebraica, dito por Davi, o vale que Davi se refere, ele tem algumas apresentações e representações. Vale da sombra e da morte. O vale tinha duas versões e o vale tem dois significados ou duas qualidades. É chamado por Davi de vale da sombra e da morte. Da sombra e da morte. Ele é chamado de vale da sombra porque onde existia esse vale da sombra e da morte no Antigo Testamento, nós temos algumas expressões, ou temos alguns exemplos de vale não tão claros. Um desses exemplos é Levítico capítulo de número 13, vale da sombra e da morte. Ele era chamado de vale da morte pelo devido fato de as pessoas do Antigo Testamento que tinham a lepra ou eram acometidas pelo Microbacterium leprae e se tornavam leprosas. As pessoas se apresentavam ao sacerdote e se a lepra fosse identificada nelas, elas eram encaminhadas para um lugar para morrerem neste lugar. Então este lugar que era escuro e era um lugar separado, a saber, fora do acampamento do povo de Deus. Se você ler o capítulo 13 de Levítico, você vai encontrar essas informações. As pessoas que tinham lepra eram levadas para fora do acampamento em um lugar separado. E ali essas pessoas morriam, aquelas que não tinham mais a oportunidade de sarar ou de serem curadas. Elas morriam naquele lugar separado, a saber, um lugar que continha altas serras ou altas escarpas, altas montanhas, pedras muito altas que dificultavam o reflexo solar naquele lugar. E se dificultavam o reflexo solar, automaticamente o lugar se tornava um local sombrio, se tornava um local de sombra. Então dá-se aqui no Antigo Testamento o motivo pelo qual o lugar recebe o nome de Vale da Sombra e da Morte. As pessoas que tinham lepra eram mandadas para lá e lá elas morriam, Vale da Morte. Vale da Sombra, pelo devido fato de o sol não refletir o seu brilho naquele local, devido às altas montanhas. Historiadores nos contam, como Flávio José, historiadores bíblicos e outros mais historiadores, eles nos contam que as pessoas que não morriam de lepra, elas morriam comidas por animais ferozes, animais como urso e como leão, que Davi matou em um desses vales quando ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai Jessé. Ele teve que lutar contra um urso e contra um leão, porque eles intentavam em comer as ovelhas de seu pai Jessé. No período em que vem Jesus Cristo, nós encontramos alguns exemplos deste vale. O vale da sombra e da morte, na época de Jesus, ele ficava na estrada. Ele se encontrava na estrada que ligava Jerusalém de Jericó. Então, o caminho que liga Jerusalém de Jericó, caminho esse retratado em Lucas capítulo de número 10 e verso 30, o local onde Jesus Cristo descreve e usa para figurar a parábola do bom samaritano. Jesus começa a narrativa no capítulo 10 de Lucas, verso 30, falando a respeito do bom samaritano. Ele começa a narrativa dizendo: um homem que descia ou que se deslocava de Jericó para Jerusalém, fora assaltado e fora espancado. Então, a cidade de Jericó e de Jerusalém estavam ligadas por uma estrada muito perigosa, a saber, o Vale da Sombra e da Morte. Neste local, na estrada que ligava Jerusalém de Jericó, ficavam assaltantes, salteadores, homens que se escondiam atrás das escarpas, das pedras ou dos arbustos, para assaltarem as pessoas e para assassinarem estas pessoas. O bom samaritano salvou um desses homens que por sorte não fora assassinado.
ele salvou um desses homens, Aleluia, Jesus. que teve a grande sorte de não morrer. E entendam aqui uma coisa: Jericó, dentro de Israel e dentro do mapa mundi, Jericó é o local que está contido na planície, ou o local mais baixo do planeta Terra. Jericó fica nada mais, nada menos do que 250 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, Jericó está em um lugar baixo, abaixo, 250 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então Jericó está muito abaixo de Jerusalém. Quem vai sair de Jerusalém para ir até Jericó tem que subir. Ou quem vai sair de Jericó, para ir até Jerusalém tem que subir. Porque Jericó está bem abaixo de Jerusalém. Jericó está abaixo e Jerusalém está em cima. Dentro dos textos bíblicos, Jericó representa nada mais, nada menos do que mundo. Quem entende de exegese bíblica, quando vai fazer as associações bíblicas, sabe que Jericó representa o mundo de pecado, ou o mundo de impiedade. Porque na época em que Jericó foi fundado para a adoração da lua. As pessoas que moravam em Jericó adoravam a lua. E Jerusalém representa a Jerusalém celestial, que fora edificada por Melquisedeque, aquele sacerdote que recebe o dízimo de Abraão no livro de Gênesis. Desde a época de Melquisedeque, Jerusalém fora edificado e recebeu altares que foram edificados para a adoração do Deus vivo. Então há uma grande contradição espiritual e bíblica entre Jerusalém e Jericó. Jericó representa o mundo e a idolatria, porque foi uma cidade edificada para adoração à lua. Jerusalém foi edificado para adoração ao Deus vivo e representa nada mais, nada menos que céu. Apocalipse fala da nova Jerusalém, uma Jerusalém de Israel que será renovada, que receberá renovo e transformações. Então entendam aqui uma coisa, deixa eu entrar no desenvolvimento do texto. O Salmo de número 23 é um salmo muito escatológico. Precisa-se de muita oração para receber as revelações escatológicas contidas dentro deste texto. Por trás das lindas palavras do poeta, do salmista, do cantor e rei Davi, existem grandes ensinamentos, existem grandes conteúdos que são básicos e principais para o nosso crescimento e desenvolvimento bíblico. Davi, dentro da Bíblia e dentro deste salmo, quem conhece a história de Davi, sabe que Davi cuidava das ovelhas de Jessé. Jessé era pai de Davi e tinha um rebanho de ovelhas. E Davi recebeu a obrigação e o dever de cuidar das ovelhas de seu pai Jessé. Davi não tinha o auxílio de um co-pastor. É o segundo pastor. Em Israel e na Palestina, todos os homens que cuidam de rebanhos de ovelhas, eles têm um segundo auxiliar. Porque quando o primeiro auxiliar precisar se ausentar dos trabalhos, as ovelhas já vão estar acostumadas com outro homem, que é o co-pastor ou pastor substituto. Quando o primeiro precisa sair, o segundo assume o comando. Exemplo disso, nós temos as igrejas da atualidade, um exemplo bem aqui dentro deste templo. Primeira dirigente desta congregação, irmã Dânia. Segunda dirigente desta congregação, irmã Silvia. Ausenta-se a irmã Dânia, toma posse da direção do trabalho a irmã Silvia. Então a igreja foi edificada em cima dos exemplos de Israel. É assim em Israel, 2 pastores tomam conta da igreja e do rebanho. E na igreja é a mesma coisa, 2 pastores tomam conta, primeiro pastor e segundo pastor. Quando um sai, o outro toma conta do rebanho. E Davi desenvolve
a sua argumentação dizendo: ainda que eu ande por um vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, dentro deste texto, ou dentro de qualquer texto da Bíblia, Davi representa Jesus Cristo. Davi cuidava do rebanho de Jessé, seu pai. E Jesus Cristo está cuidando do rebanho de seu pai, o Deus vivo, que é representado por Jessé. Davi representa a figura e simboliza Jesus. Jessé representa a figura e simboliza o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Deus é o dono do rebanho e Jesus Cristo recebeu o dever de cuidar do rebanho. Por isso que Jesus Cristo diz nos evangelhos que Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Aqueles que ouvem a minha voz me seguem. Então Jesus, Ele é o pastor, nós somos o seu rebanho. E o Jessé, dono deste rebanho, é o Deus vivo. Agora eu vou entrar no desenvolvimento profundo. Escute e não se perca, por favor. Aqui está o segredo desta mensagem. Entre a época de Jesus Cristo, quando foi dita a parábola do bom samaritano, e a época da lepra, ou a época de Moisés, em que Deus deu o comando de Israel através do livro de Levítico, Deuteronômio, Números, Gênesis. Entre uma época e a outra, entre o vale da sombra da morte, onde eram colocados os leprosos, e o vale da sombra da morte, onde foi assaltado aquele homem que estava descendo ou estava subindo, para caminho a Jerusalém. Entre uma época e a outra está contido a época dos reis e juízes. E neste tempo em que os reis governavam Israel, Davi era pastor das ovelhas do seu pai Jessé. E Davi tinha uma dura e árdua tarefa, que era todos os dias de manhã cedo pegar as ovelhas do seu pai Jessé e levá-las até as verdes pastagens, porque nas épocas de seca não tinha alimento para as ovelhas nas terras de Jessé. Davi levantava de manhã cedo, desenvolvendo e executando o trabalho de um pastor. Davi levantava de manhã cedo, tirava as ovelhas do aprisco ou do curral e as conduzia até as verdes pastagens. A igreja de Jesus Cristo está contida dentro de um aprisco, que é o templo, as ordenanças da igreja. Isso daqui é um aprisco. Então hoje em dia nós não temos só um aprisco, temos vários apriscos que são as denominações evangélicas. E dentro desses apriscos estão as ovelhas de Jesus Cristo. Nós não precisamos sair daqui e pegar a estrada até Jerusalém e nós vamos morar. Não, esta caminhada é uma caminhada espiritual. Davi todos os dias de manhã cedo pegava as ovelhas para levar para as verdes pastagens. O aprisco representa o lugar onde nós estamos. As verdes pastagens representam a Jerusalém celestial, o céu onde nós vamos morar. Verdes pastagens é lugar de abundância, é lugar onde nós vamos matar a fome, é lugar onde diz o Apocalipse que Jesus enxugará do rosto toda lágrima. Jesus vai matar a fome daqueles que aqui têm fome, porque ele diz: aqueles que têm fome no céu serão fartos. Então entenda aqui uma coisa, quem é inteligente, prestou atenção na introdução da mensagem, já pegou. Nós estamos em uma caminhada. Da mesma forma que Davi levava e conduzia as ovelhas do seu pai Jessé até as verdes pastagens para que elas se alimentassem, Jesus está nos guiando através do seu Espírito Santo. Jesus está nos guiando até a Jerusalém celestial, até o céu onde nós iremos morar. E é claro que o rebanho de Davi tinha que atravessar o vale da sombra e da morte para chegar até as verdes pastagens. Então preste bem atenção em uma coisa, eu vou começar a pregar. Se você entende, tem certeza e convicção que você é rebanho, é ovelha do rebanho de Jesus Cristo,
a caminhada que te espera, a caminhada que te aguarda, a estrada que você vai trilhar, ela te reserva vales de sombra e vales de morte. Você vai passar por lugares tenebrosos, isso são situações. Você vai enfrentar situações que irão doer na tua alma. Você vai enfrentar situações que irão figurar leões rugindo ao seu redor. Porque quem atravessa o vale tem que enfrentar leões, tem que enfrentar luz. E preste bem atenção em uma coisa. O caminho que as ovelhas de Davi, ou as ovelhas de Jessé, que Davi levava para comer nas verdes pastagens, era um caminho muito perigoso. As terras de Israel são terras que contêm muitas montanhas, muitos desertos, muitos buracos, muitas rochas, muitas pedras, arbustos, armadilhas. Então, a estrada que essas ovelhas trilhavam todos os dias era uma estrada muito difícil e muito complicada. E a tarefa de Davi era auxiliar as ovelhas a atravessar este vale e chegar ao seu alvo final, que era as verdes pastagens. Então entenda aqui uma coisa. Davi diz em um dos versos do Salmo de número 23, ele diz: a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Vara e cajado era uma ferramenta usada por todos os pastores da Palestina. Para que servia a vara e o que era a vara? A vara e o cajado, a vara era uma vara normal. E na ponta desta vara tinha uma volta como sendo um anzol, uma volta com um pequeno ângulo, que era o cajado. Esta vara servia para dar a direção para as ovelhas onde elas deveriam ir. Os pastores carregavam a vara na mão e na ponta desta vara tinha o cajado. Qual era a função do cajado? Devido ao fato de conter buracos, montanhas, armadilhas no caminho, às vezes alguma ovelha do rebanho de Jessé que Davi pastoreava, da mesma forma é a igreja, alguma ovelha às vezes caía dentro de algum buraco, missionário Guilherme. Alguma ovelha às vezes, por não vigiar talvez, ou por não prestar atenção na caminhada que ela está trilhando, alguma ovelha vai cair em algum buraco. Alguma ovelha do rebanho de Jesus vai cair em alguma armadilha ou em alguma tentação carnal. As ovelhas caem, as ovelhas são fracas. Se as ovelhas não dão ouvido à voz do pastor, elas vão cair. Se o pastor está dizendo, não trilhe esse caminho, não passe por aqui, porque aqui tem armadilha, aqui tem buraco, aqui tem manjar oferecido por Satanás, aqui tem prato e aqui tem bandeja, não passe por essa estrada. E se porventura a ovelha desobedecesse à voz do pastor e trilhasse um caminho, porque todos os pastores de Israel vão à frente, chamando as suas ovelhas. Este é o motivo pelo qual Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, Jesus vai à frente como um pastor, chamando as ovelhas e mostrando o caminho que elas devem trilhar. E algumas ovelhas caem por teimosia, algumas ovelhas caem por não ouvir a voz do Senhor. Então presta bem atenção em uma coisa: se você não quer se desviar, se você não quer fracassar, não quer cair em pecados carnais, dê ouvidos à voz do seu pastor, que é Jesus. Jesus está à frente da igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele está dizendo onde a igreja deve ir e qual é o caminho que a igreja deve trilhar. Então dê ouvido à voz do teu pastor, que você não vai cair. Você vai ter sucesso na sua jornada, vai ter sucesso na sua caminhada. Esse é o segredo do sucesso daqueles que querem andar com Jesus. Mas veja só, toda vez que uma ovelha de Jessé, pastoreada por Davi, caía em um buraco,
atravessando o vale. Todos nós aqui estamos no mesmo vale. Estamos todos atravessando o vale. Porque se a Bíblia diz que o caminho para as verdes pastagens e o caminho para Jerusalém celestial, é o vale da sombra da morte. Se para chegar até a Jerusalém celestial tem que atravessar o vale da sombra e da morte, vamos todos atravessar o vale da sombra e da morte. E estamos todos atravessando esse vale. Então presta bem atenção em uma coisa: todas as ovelhas que caíam, elas não ficavam caídas não. Tem um hino da harpa americana, ou da harpa que nós usamos, que diz que Jesus Cristo, o bom pastor, larga 99 ovelhas e vai buscar aquela que caiu e que ficou para trás. Então, quando Jesus é o pastor do rebanho, ovelhas que caem na estrada, ovelhas que caem em buracos, porque muitas das vezes algumas pessoas caem, não é por fraqueza não é porque quis cair, não é porque se deu a tentação não. Existem diversidades de ovelhas nos rebanhos. Tem ovelha que é mais forte, tem ovelha que aguenta ser provada com doença, tem ovelha que só aguenta ser provada com condição financeira, tem ovelha que aguenta ser provada com condição profissional, com condição espiritual. Então na igreja de Jesus Cristo há uma diversidade de ovelhas, e se há diversidade de ovelhas, também há diversidade de provação para as ovelhas. Mas as ovelhas que caem no buraco, as ovelhas que estão caminhando e que são as ovelhas mais fracas e vulneráveis, estas ovelhas não vão ficar prostradas ou caídas no buraco. Porque quando caía uma ovelha no buraco, Davi rapidamente pegava o seu cajado e voltava lá atrás e usava a volta do cajado para pescar aquela ovelha que havia caído dentro do buraco. Davi não deixava uma sequer ovelha para trás. Eu não sei qual é a tua condição diante de Deus nesta noite. Não sei se você é uma ovelha fraca, uma ovelha vulnerável, mas eu quero te dizer, não pare na tua caminhada com medo de cair. Não pare na tua caminhada com medo de pecar. Todos nós estamos batendo de frente com o pecado todos os dias. E todos nós podemos cair, todos nós podemos pecar e fracassar. Mas o que eu quero dizer para você que talvez entrou aqui com um semblante de caído e que entrou aqui dizendo: eu estou prostrado, a minha prova me derrubou, o meu vale está doendo, o meu vale está pesado, eu me prostrei, o buraco com o qual eu me deparei não me permite levantar e continuar a minha jornada. Deus me manda te dizer nesta noite, com toda a autoridade que eu tenho, que Jesus Cristo, pelo seu Espírito, vai te levantar de novo, vai te pegar pela mão, e você vai continuar a tua caminhada e vai chegar até a Jerusalém celestial. E presta bem atenção naquilo que eu vou falar. Todos estamos no mesmo vale. Está todo mundo atravessando o mesmo vale. Eu, Guilherme, missionário Dúlio, irmã Silvia, estamos todos atravessando o mesmo vale. E como cada ovelha tem uma força diferente uma da outra, essa ovelha pode cair em um buraco e eu posso me livrar deste buraco. Mas quando esta ovelha cai no buraco, deixa eu te dar um exemplo aqui, eu sei o que eu estou falando. Meu pai já foi pastor de ovelhas, já trabalhei com meu pai pastoreando animais desse tipo. E sabe o que acontece quando uma ovelha, Guilherme, cai no buraco, ou então quando ela vai passar uma cerca e engancha na cerca, quando ela quer tentar pular de um terreno para o outro e fica toda embaraçada, as demais ovelhas,
elas se ajuntam ao redor daquela ovelha e começam a gritar, elas começam a berrar, elas não ficam ao redor criticando, não. Aquele grito que as ovelhas se reúnem ao redor daquela ovelha que está no buraco, o grito, o berro daquelas ovelhas é um clamor dizendo para o pastor: tem alguém que está precisando de socorro, tem alguém que caiu no buraco, tem alguém que está enganchado, precisando ser salvo, gritando para o pastor: venha salvar o pastor. Está berrando, dizendo para o pastor: venha salvá-la, pastor. Então deixa eu interpretar esta mensagem figurativa para você nesta noite. Quando o teu irmão cair no buraco, quando o teu irmão se embaraçar com os negócios dessa terra, quando o teu irmão se embaraçar com os pecados deste mundo, sabe o que você vai fazer junto com aqueles que estão de pé, com aqueles que não caíram e que não se embaraçaram? Você vai se reunir ao redor dele, vai dobrar os teus joelhos e vai gritar para o pastor supremo que é Jesus e dizer: vem salvar ele. Ele está precisando de auxílio, ele caiu e precisa ser levantado, ele está prostrado, mas nós acreditamos na salvação e na reconciliação com o pastor. Então as ovelhas, elas têm qualidades excelentes. A igreja não toma posse dessas qualidades devido à falta de amor. Os animais, eles são amorosos. Nós precisamos entender uma coisa: quando uma ovelha fica prostrada no meio do caminho, Davi, que é pastor, vai parar e interromper o rebanho e vai dizer: o rebanho só vai conseguir chegar nas verdes pastagens quando aquela ovelha que caiu no buraco lá atrás for restaurada e caminhar junto com o bando. Então presta bem atenção numa coisa: tem crente que desviou e nós não lembramos mais deles, é uma ovelha que caiu lá atrás. Tem crente que se afastou da igreja e nós nos esquecemos que eles fazem parte do rebanho do Supremo Pastor, que é Jesus. Então olha para cá, presta bem atenção em uma coisa: quanto mais cedo você clamar para que o pastor venha restaurar essas ovelhas que se perderam para trás, quanto mais cedo elas forem restauradas e Jesus se reconciliar com elas e elas se reconciliarem com Jesus, mais rápido e mais cedo a igreja vai chegar a Jerusalém celestial. Enquanto o evangelho não for pregado às nações, Jesus não volta. Enquanto pessoas que têm promessa de Deus para serem cumpridas, e maioria dessas pessoas estão no mundo, porque nós temos pesquisas que apontam, nós temos mais crentes desviados do que crentes em perfeita comunhão com a igreja. Então o nosso papel como maioria e como ovelha é começar a clamar ao pastor para que pelo seu Espírito Santo estas ovelhas sejam recapturadas e comecem novamente a caminhar com o bando. E presta bem atenção em uma coisa: o Espírito Santo acaba de me incomodar para eu te dizer: Jesus te chamou para clamar, Jesus te chamou para ir em busca das almas que se perderam. Não é para pregar o evangelho somente em cima dos púlpitos, não. Saia para a rua em busca das almas, vá avivar as almas que estão mortas, vá correr atrás das ovelhas que se dispersaram no meio deste. Vá! Tem coisas que acontecem com muitos cristãos, Guilherme, que eles não entendem por que acontece. Passam por situações que eles não sabem por que estão passando. Muitos de nós às vezes caímos em provação, sabe por quê? Porque somos todos ovelhas e estamos todos trafegando pelo mesmo vale. O Guilherme vai cair em um buraco e eu não caí neste buraco. Lá na frente tem buracos maiores. E se eu, porventura,
erguer o meu dedo e apontá-lo ao Guilherme dizendo, ele caiu porque ele quis. Ele caiu porque ele é sem vergonha, ele é safado. Ele não deu ouvido ao que eu falei. Então apontar nunca vai ser a melhor saída. Tem pessoas que caem em buracos porque viu o irmão ou a irmã caída em um buraco. Sabe o que fez? Apontou o dedo e disse, ele caiu por motivos X, não sabendo você o verdadeiro motivo pelo qual ele cai. Se você é forte e conseguiu se livrar do buraco que ele caiu, tome cuidado, lá na frente tem buracos maiores. A caminhada até o céu reserva muitas surpresas. A Bíblia diz que nós sabemos do hoje, o amanhã pertence a Deus e trará consigo seus cuidados. Cuidado, quando você ver alguém fraco, fracassando hoje, alguém falhando hoje e errando hoje, não o aponte. Peça a Deus misericórdia por ele, porque amanhã você pode cair em uma besteira maior, você pode cair em uma armadilha maior. Você não sabe o que a tua caminhada te reserva. Quem sabe o que a tua caminhada te reserva é o pastor, porque quem vai à frente do rebanho é o pastor. Então está todo mundo aqui no vale da sombra e da morte. Está todo mundo atravessando esse vale. E atravessar o vale da sombra e da morte é uma tarefa muito complicada. Presta bem atenção. É uma técnica que os pastores da Palestina usam. Eles usam uma técnica, a técnica do louvor. Davi carregava uma harpa, instrumento de tocar, instrumento de dedilhar, de produzir som. E Davi também sabia cantar louvores, porque é uma técnica psicológica que eles usam sobre os animais. O pastor vai à frente cantando. Na travessia do vale, o pastor vai à frente cantando para que as ovelhas fiquem calmas, para que as ovelhas não fiquem tensas. Porque no vale é obrigatório as ovelhas ficarem caladas. Porque no vale da sombra e da morte tem urso e tem leão e vários outros animais ferozes. E o que esses animais querem? Eles querem comer as ovelhas. Eles querem ceifar as ovelhas. Então, é obrigação das ovelhas se calarem e somente o pastor vai à frente cantando louvores para que as ovelhas prestem atenção na sua voz. E o louvor que o pastor está cantando também serve para distrair os ouvidos daqueles animais ferozes que querem ceifar as ovelhas. Eles cantam para que a voz deles sejam ouvidas. E sabendo eles que tem seres humanos passando por ali, eles vão se esconder, porque é instinto de todo animal fugir do ser humano. Então, as ovelhas ao atravessar o vale têm que ficar caladas. No vale, quem dá as coordenadas é somente o pastor. Então o Espírito Santo me deu essa revelação muito profunda para alguém que está aqui nessa noite, passando por um vale, e Deus me manda te dizer que a tua reclamação subiu até o trono dele. Mas sabe o que ele está te dizendo? É que no vale quem dá as coordenadas sou eu, diz o Senhor. No vale quem pode dizer alguma coisa é o teu pastor. Você está passando pelo vale e vai ter que ficar calado, e Deus só vai te revelar o tempo de você falar alguma coisa quando ele entender que é tempo de você falar alguma coisa. Mas presta bem atenção numa coisa: Deus está distraindo os ouvidos dos teus inimigos. Deus está confundindo os teus inimigos. Estão armando contra você, contra teu ministério, contra a tua casa, contra a tua família, para que eles não ceifem a tua vida. Então presta bem atenção. Deixa Deus falar neste vale. Não murmure, não questione, não queixe do que está acontecendo à sua volta. Não se queixe se a administração não está boa. Não se queixe se a crise financeira alcançou a tua casa e a tua vida. Não se queixe se a crise
familiar, a crise profissional te alcançou, Deus está trabalhando, confundindo os teus inimigos, e nesse vale você não será ceifado. Entenda bem aqui uma coisa: todos estamos passando por este vale. Todos estamos passando por este vale. E sabe o que alimentava as ovelhas no vale? Sabe o que deixava as ovelhas fortes e fazia com que elas tivessem certeza que elas iriam atravessar bem o vale? A Bíblia diz assim, o Davi disse: olha, tu és o meu pastor e de nada eu vou ter falta. De nada eu vou ter falta. Ele está dizendo que nem vai ter com abundância, mas também não vai faltar. Porque a abundância nós vamos ter quando chegarmos nos céus. Jesus falou: não ajunteis tesouros na terra, porque a traça consome e o ferrolho corrói. Mas acumulem tesouros lá no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não consome, o ferrolho não corrói. Quando as ovelhas estavam atravessando o vale, aqui e acolá, elas achavam uma moita de vegetação que era própria para se alimentarem. E elas iam se alimentando durante a caminhada até chegarem nas verdes pastagens. Sabe o que Deus traz ao meu coração para te dizer nesta noite? É que no meio da tua caminhada, Deus vai levantar algumas providências para suprir a tua necessidade no meio da caminhada. É claro que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, mas todos nós temos necessidades físicas, temos necessidades materiais. E Deus está me dizendo aqui pelo seu Espírito que provisões vão se manifestar e aparecer à vida de crentes e ovelhas que entraram aqui nesta noite. Deus está dizendo para você: tu vai comer o melhor do céu, vai desfrutar de poder puro, vai desfrutar de um gozo santo lá no céu, mas as tuas provisões aqui na terra também não vão te faltar. Descansa o teu coração. Deus conhece a tua necessidade como ovelha, e aquilo que você precisa Ele não vai deixar faltar. Escute aqui uma coisa. Escute, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Deus, em sua misericórdia, nos deu o Espírito Santo para trabalhar junto com Jesus. Na verdade, Jesus Cristo, quando ficou sabendo que ia pastorear o rebanho, Ele disse para os discípulos: olha, eu vou ser pastor do rebanho, eu vou ter que ir para o céu e vou pastorear o rebanho à distância, mas eu vou enviar um co-pastor, que é chamado na Bíblia Sagrada de Consolador, que é o Espírito Santo. E a função do Espírito Santo sobre as nossas vidas é de curar as nossas dores. A Bíblia diz, a Bíblia fala que Davi fala assim: olha, derrama, prepara para mim uma mesa, derrama sobre mim óleo, o óleo descrito no Salmo 23, unges-me com óleo. Este óleo, usado pelos pastores da Palestina e também por Davi para ungir as ovelhas. A palavra ungir não é só de ser batizado com o Espírito Santo, ou de pôr a mão e dizer que vai para o ministério. Não, ungir no original hebraico significa curar, deitar bálsamo sobre uma ferida, deitar azeite sobre uma ferida. Então, ungir em Israel significa isso. E a função do co-pastor era que, quando caísse uma ovelha e essa ovelha se machucasse no buraco, o pastor abraçava ela, levava até o co-pastor, que tinha, veja só, o co-pastor aqui é o Espírito Santo, não se perca. O co-pastor tinha consigo o chamado bálsamo e o vinho. O bálsamo e o vinho foi usado para curar as feridas daquele homem que
que está escrito na parábola do bom samaritano, irmão Silvio. Ele recebeu vinho e azeite para que as suas feridas fossem curadas. Então, o Espírito Santo, como os co-pastores ou os pastores suplentes de Israel, o Espírito Santo tem em seu poder um bálsamo para curar as feridas das ovelhas, para sarar as feridas das ovelhas. E presta bem atenção em uma coisa: eu vou fazer uma oração impulsionada pelo Espírito Santo, porque Deus acaba de me dizer que tem muita ovelha aqui dentro com o coração e a alma ferida. Tem muita ovelha precisando de bálsamo. E o co-pastor, que é o Espírito Santo nesta noite, vai tirar do teu coração as marcas que o desprezo deixou. Tem pessoas que entraram aqui e tem pessoa em específico, me diz o Espírito Santo, que entrou aqui sentindo dor devido ao desprezo, a falta de atenção e a falta de reconhecimento. O Espírito Santo vai trabalhar nesta noite sobre a tua vida como co-pastor e vai sarar as tuas feridas. O bálsamo será vestido sobre as tuas feridas nesta noite. Deus vai te conceder uma nova força para continuar a tua jornada e a tua caminhada nesta noite, em nome de Jesus. Tem algum microfone desse que funciona? Tem? Se tiver, Ana Júlia, vem cá, meu filho, prepara um hino que você vai louvar e eu vou orar por essas pessoas que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Presta atenção, não se disperse, não se disperse. Entendam a partir de hoje. Todos vocês estão em uma caminhada rumo aos céus. E hoje ou amanhã, alguém desse rebanho aqui pode cair. Alguém desse rebanho aqui pode se machucar. Alguém desse rebanho aqui pode se ferir. Então, não deixe esse alguém sozinho. Se ele cair, grite. Clame ao pastor como fazem as ovelhas, porque Jesus é o bom pastor e ele virá em socorro dessas pessoas que caíram. Você que pode ficar de pé, fique de pé em nome de Jesus. Abra o teu coração para o Espírito Santo nesta noite. Abra o teu coração para o trabalhar de Deus nesta noite. Abra o teu coração e deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o bálsamo de Deus, deixa o bálsamo do Espírito Santo te curar, sarar as tuas feridas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fecha os teus olhos nesta noite. Deixa Deus te tocar. Você que precisa do toque do Espírito Santo, eu profetizo que nesta noite o Espírito Santo de Deus vai passear, vai te tocar. Abra o seu coração e deixa Deus tocar aí. Deus meu. Sem problema pro teu Deus é nada. Sem problema pro teu Deus é nada. Tem problema aí no vale, mas este problema para Deus não é nada. Está passando por situações e dificuldades aí no vale, mas esta situação e esta dificuldade para Deus não é nada. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te abandonar no meio deste vale. Deus não vai te criar. Ouça a voz do teu pastor. Ouça a voz de Jesus Cristo. Ouça o Espírito Santo. Teu Deus é nada. Esse Problema pro teu Deus é nada. Mariana e Gabriel, vem aqui.
que tu vai atravessar. Não deixe teu ministério para trás. Deus tem honra ministerial e espiritual para a tua vida. As tensões, as que aplapata cara, mande o iminacha, é Deremaia, só que toma Alamaia, o iminara, suque Deremaia. Foi eu quem escolhi Deremaia. Foi eu que ungiram ali. Alamaia, sou Deremaia. E Lamaia, o derressa. E marquei para fazer a minha obra. Alamaia, sou que iminara. As vales virão, as tribulações virão. Mas aguenta, ouve somente a minha voz. Não se confunda, dê atenção à minha voz, porque eu vou te dizer aonde deves tu pisar, aonde deves tu entrar. Estarei aqui de Maia, estarei no controle da direção, e até Deremaia, até que se finde a vossa caminhada aqui na terra, viverão e verão os meus milagres e as minhas provisões. Deus derrama sobre a tua vida hoje uma unção de milagres, uma unção de gosto e milagre, uma unção de providência. Vais comer do melhor desta terra e não vou te deixar faltar nada. Somente ouça minha voz. Assim diz o Senhor, amado e derrete. Ah, Jesus. Deus acaba de abrir a minha visão espiritual. E Deus me leva em uma dimensão fora do material. E Deus me mostra o teu chamado de Labastruí, o teu chamado de Labastruí, foi feito pelo próprio Deus. O que Deus está me mostrando aqui é um caminho muito estreito, um caminho muito aberto. E te vejo trilhando este caminho, te vejo caminhando por este te vejo caminhando por estes estados. E Deus está me mandando te dizer, através da tua vida, o ensinamento da palavra será dado a muitas outras vidas. Vidas serão edificadas, ministérios serão confirmados. Mas Deus me manda te dizer que no ano de 2019 portas para a ministração vão se abrir, mas calamente os ursos e leões deste vale vão tentar ceifar a tua vida. Não se desanime, vão machucar teu coração, vão ferir a tua alma, vão tentar te parar quando estiver atravessando o vale. Mas entenda uma coisa, foi eu quem te chamei para trabalhar no meio do vale, foi eu que te ungi para operar no meio do vale. Coloquei sobre ti a ciência na palavra. Executa aquilo que te chamei para fazer e tenha prazer em pregar a minha palavra. Levanta esse nariz, prega com ousadia, porque quem te chamou não foi homem, não foi Deus. No vale de 2019, uma nova unção te aguarda, providências da parte do Senhor te esperam e recebem em nome de Jesus Cristo. Deus é contigo.